Cara, na terça-feira eu fiz um vídeo aqui no canal fazendo um vídeo aqui, né? Meio que mostrando aqui uma escalação que eu gostaria que o Brasil entrasse em campo na quarta aí contra a Escócia. E, cara, eu acertei assim, mais ou menos, né? Porque eu só acertei aqui o Ryan como titular. O meio-campo ali que eu falei que eu queria ser que fosse o Danilo, o Fabinho e o Ederson. Acabou que não foi nenhum dos três. E na zaga também eu disse que queria o Bremer, né? No lugar do Marquinhos. Mas acabou que, cara, assim, pra minha defesa, né? Aí a escalação que eu queria que fosse, e não a que eu achava que o Ancelotti ia colocar. Então eu tenho um ponto aqui, né? Mas enfim, eu acertei o Ryan, né, como titular. E, cara, era praticamente certo. Mas eu acho que o Ancelotti já enxergou antes que o Ryan tivesse ser titular, em vez do Luiz Henrique. E inclusive eu acho que é até pelo mesmo motivo que eu acho, né? Que eu até falei no último vídeo, que é falando que o Luiz Henrique ele é mais para segundo tempo. Cara, o Brasil foi com essa escalação aqui, praticamente a mesma de sempre, igual eu falei, só mesmo mudando ali o Ryan no lugar do Rafinha. E cara, assim, já adiantando aqui, tá? Eu acho que eu acho que o problema da seleção era o Rafinha, beleza? Mas a gente deixa isso quieto. Prefiro não falar muito sobre isso. A formação que o Brasil estava jogando durante o jogo era essa aqui. Quer dizer, quando o Brasil começou a jogar, tava com essa escalação. Mas durante o jogo mesmo, o Brasil tava usando tava jogando exatamente dessa formação aqui. Que é a 4-4-2 que o Ancelotti tanto queria que o Brasil jogasse. E dessa vez, cara, o Brasil encaixou certinho com essa formação aqui, beleza? Porque muitas vezes, né, quando o Brasil baixava as linhas, ficava exatamente desse jeito aqui, cara. Pode pegar aí os prints aí da partida ou durante a partida mesmo. Você pode perceber que o Brasil ficava nessa 4-4-2 aqui certinho. Com o Paquetá aqui, né, fazendo essa meia direita. E o Ryan lá na... meia esquerda, quer dizer, e o Ryan lá na meia direita. E o Cunha e o Vini lá de pivô de contra-ataque. Mas muitas vezes, cara, o Matheus Cunha, inclusive, voltava aqui pro meio campo e ficava praticamente essa linha de 5 aqui no meio campo. E o Vini marcando ali. E algumas vezes também o Casemiro voltava aqui, né, fazia a linha de 5 zagueiros aqui atrás. Mas muitas das vezes era aqui assim mesmo. O Cunha e o Vini lá na frente. E o meio-campo aqui e a formação ficava desse jeito aqui. O que é muito bom, cara, porque funcionou muito bem. O Brasil defendeu muito bem em bloco baixo. E quando saiu no contra-ataque, saiu muito bem com o Vini e o Cunha lá na frente. Muitas vezes só o Vini, né? Mas enfim. E, cara, logo no começo do jogo já saiu o gol do Vini, né? Que é com o Ryan, cara. O Ryan, velho, assim. O tanto que eu defendi que esse cara deveria ser titular na seleção desde o primeiro jogo contra Marrocos, que o Rafinha foi muito mal. É brincadeira, viu? Mas enfim, o Ryan ele vem aqui, né? E dá uma pressionada aqui no zagueiro que tá mais ou menos aqui nessa parte aqui do campo, da grande área ali. E aí ele vai e o zagueiro da Escócia vai dar um chutão pra frente, né? Ficou meio perdido do que fazer. Aí o Ryan consegue interceptar. O Vini tava mais ou menos aqui. Ele veio, pegou a bola, driblou o goleiro muito bem e já chutou pro gol aqui, fez o gol, um belo gol inclusive. Muito bom aí a participação do Ryan. E um belo gol do Vini, cara, que assim, o Vini, cara, assim, todo mundo esperava, né, que ele, quer dizer, queria que ele fosse o protagonista da seleção, e agora sim ele tá sendo esse protagonista, né, que a gente tanto queria. O que ele não foi na data FIFA inteira da eliminatória e amistoso de clube, ou amistoso, amistoso de seleção. Cara, ele tá sendo tudo isso que ele não foi antes, aí ele tá saindo agora na Copa. E que bom, né? Porque que tá fazendo isso logo no momento que realmente precisa que seja, né? Cara, outra coisa que a gente precisa de falar também é sobre o Bruno Guimarães, cara. O Bruno Guimarães, assim, velho, o que esse cara joga não tá escrito. Ele demorou, né, pra demonstrar esse futebol dele aí pela seleção, mas quando começou também a demonstrar esse futebol que sempre a gente via lá no Newcastle, cara, ele começou a dar assistência e jogar o fino da bola aqui pelo meio campo. Igual eu falei no último vídeo, eu queria que fosse o Ederson no lugar dele. Mas acabou que, cara, o Bruno Guimarães tem que ser titular mesmo, não tem como. Eu achei que inclusive porque eu achei que esse jogo do Brasil contra a Escócia ia ser mais físico, mais difícil do Brasil jogar. Acabou, cara, que foi assim, no geral foi tranquilo do Brasil jogar contra a Escócia. Então, todo aquele jogo que eu falei que queria de ver o Brasil com jogadores mais físicos e tudo mais, acabou que nem precisou, cara. O Brasil com essa formação que já tava jogando antes, só mudou mesmo, igual eu falei, o Rafinha ali, que saiu pro Ryan entrar. Já funcionou certinho, essa 4-4-2 eu acho que ele sempre quis que o Brasil jogasse. Então, muito bom isso. E aí, cara, depois desse gol do Vini, ficou praticamente a maior parte do tempo o Brasil pressionando mesmo a Escócia. O Brasil tá fazendo essa pressão muito bem.
Os caras estavam com a dificuldade de sair jogando, então quando tava ali na zaga, com a bola ali na zaga, eles tinham dificuldade pra sair. E foi numa dificuldade dessa, né, que o Vini fez o gol, né? Pressionando o zagueiro lá, o Ryan, e o Vini conseguiu pegar ali a sobra e driblar o goleiro e fazer. E aí no segundo gol, cara, uma participação assim fenomenal do Matheus Cunha, porque, cara, o Matheus, ele dá um carrinho assim fenomenal, fenomenal mesmo, incrível. Porque só cara assim, só com muita raça, com muita vontade e confiança que vai dar certo, que o cara dá um carrinho desse e dá certo, tá ligado? Porque o Matheus Cunha tava mais ou menos quase, mais de 1 metro, cara, quase 2 metros até de distância da bola. E ele conseguiu dar um carrinho perfeito pra dar um desvio assim, mínimo, mas que foi crucial pro Bruno Guimarães, que tava mais ou menos aqui assim na faixa do campo. Aí tinha dois jogadores aqui da Escócia, mais ou menos aqui assim, ó, nessa parte aqui. E o Bruno Guimarães conseguiu. Na verdade, não era o Bruno Guimarães, né? O Bruno Guimarães tava mais ou menos aqui. E o Danilo que tava lá em cima, cara. O Danilo tava lá em cima. Aí, com os dois jogadores da Escócia, que nem eu falei, que tava aqui. O Danilo veio, disputou aqui. Aí a bola sobrou mais ou menos aqui assim. E o Bruno Guimarães veio e conseguiu pegar. E nessa parte aqui, mais ou menos, calma aí, que eu tô. Eu tô embaraçando tudo ali. Mas enfim, o Bruno Guimarães tava mais ou menos aqui assim. E deu um passe perfeito pro. Um cruzamento, na verdade, perfeito. Cara, não foi cruzamento, né? Foi um passe praticamente. Ele dá mais ou menos daqui. E o Vini pega aqui de cabeça. Um belo gol também, cara. Mostrando aí a pressão do Brasil tá fazendo muito, muito efeito. Tá jogando, tá muito bem essa pressão que o Brasil tá fazendo. Falando um pouco do Danilo aqui, né? Já que eu comecei a falar dele. Cara, é o seguinte, o que o Danilo tá jogando o que a gente não esperava. Não tá escrito, né? Porque assim, obviamente ele não tá jogando um absurdo. Mas, cara, ele tá fazendo o trabalho muito bem aqui pela lateral, velho. Inclusive no último jogo, né? Eu acho, ele falou que teve uma fala dele que ele falou que não ia ser esse lateral, né? Que subia muito aqui e tal. E, cara, nesse jogo contra a Escócia, ele praticamente subia e descia o tempo inteiro, cara. É impressionante o que ele jogou aqui e tal. E defendendo também, ele tá muito seguro, cara. É assim, impressionante porque todo mundo aqui criticava o Danilo e tal. E ninguém queria ver ele na seleção. Combinamos aqui que não tinha ninguém que queria ele na seleção. Mas ele acabou indo. E aí o Ibanes, né, não fez um papel muito bem de lateral. E aí o Danilo foi no segundo, contra o Marrocos lá, no segundo tempo. E depois tomou uma posição, e, cara, assim, tá fazendo um papel importantíssimo aqui na lateral, tá jogando muito bem. Claro que não é um absurdo, não é o que a gente queria, não é uma coisa tão, como que eu posso dizer? Não é o que a gente queria que fosse, né? Os laterais do Brasil têm uma limitação muito grande, mas ele tá jogando muito bem, cara, tá fazendo a função muito bem aqui, o famoso feijão com arroz muito bem. E tá fazendo o que a gente não esperava, então tá bom demais. E, cara, falando aqui do Douglas também, cara, o Douglas, já aproveitando a deixa aqui dos laterais, né? O Douglas Santos, cara, o que tá jogando esse cara aqui não tá escrito, né? Obviamente, igual eu falei, não é jogando um absurdo. Mas, olha, ele tá dobrando aqui, fazendo dobradinha aqui na lateral, muito bem também, e, ó, na parte ofensiva. As partidas tudo aqui ele tá jogando seguro, seguro, seguro. Ele não tá mal defensivamente de jeito nenhum. Foi muito bem. A zaga não tem muito o que falar, né? A zaga foi muito bem também, mas a Escócia em nenhum momento ofereceu perigo pra exigir muito da zaga do Brasil. Mas enfim, né? E aí, cara, continuando aqui no gol do Vini, né? Ele faz aqui o gol e tal. E depois disso também outro momento do jogo que o Brasil começou a dominar e tal. E a Escócia ficou mais atrás. Tentava sair jogando, mas não conseguia, porque a pressão do Brasil tava muito boa, não tava deixando os caras jogar. E aí que sai o terceiro gol, cara. E assim, é outro gol que a gente tem que destacar mais uma vez a atuação fantástica aqui do Bruno Guimarães. Que o Bruno Guimarães, cara, ele vem aqui em contra-ataque. E vem mais ou menos aqui assim, né? Aí o goleiro vem pra cima, ou aliás, dois jogadores da Escócia aqui, os zagueiros vêm pra cima dele. Ele dá um drible curto de corpo aqui muito bonito, vem pra cá. E o Matheus Cunha, que tava passando aqui atrás dele, mais ou menos aqui assim, gritou pra ele, né? Que ele tava passando. E o Bruno Guimarães dá um passe perfeito aqui pro lado. O Matheus Cunha chega batendo aqui, tava mais ou menos aberto aqui o gol. E ele chega aqui dando um chute rasteiro pro canto do gol. Fez o gol aí, um belo gol também de novo, cara. Muito, muito bom a participação do Bruno Guimarães nessa partida. Realmente assim, a partida do Brasil tava. O time do Brasil tava muito bem encaixado, tava jogando muito bem mesmo. Que por mais que, obviamente, não tem como ser 100%, né, cara? A gente vai agora pro mata-mata, né, com a alma meio que lavada, porque o Brasil, quando começou a Copa, né, contra o Marrocos, fez uma partida tenebrosa, tenebrosa mesmo. Por causa que, assim, dava pra ganhar, mas mesmo assim foi uma partida muito mal. O Igor Thiago perdendo gol na cara e tudo mais. Contra o Haiti, não foi muito bem.
Assim, no primeiro tempo amassou, mas aí no segundo tempo praticamente não entrou, né? No segundo tempo. O Brasil ficou só no primeiro tempo mesmo, jogando bem. E agora contra a Escócia, cara, faz um jogo aqui que pra mim foi quase perfeito. Eu acho que uma nota 9,5 aqui pro Brasil, nesse jogo contra a Escócia, porque foi um jogo quase perfeito mesmo. Estava muito bem encaixado no ataque, a defesa também jogando muito bem. E falando aqui um pouco, cara, do meio-campo do Brasil, o Casemiro, velho, assim, é aquela de sempre, né? Casemiro não tá, obviamente, jogando um absurdo, e também não tá jogando mal, mas eu ainda quero muito ver o Fabinho de titular nessa seleção, cara. Assim, ontem mesmo, no jogo contra a Escócia mesmo, ele jogou, ele entrou no segundo tempo, o Ancelotti colocou ele. E, velho, pra mim é um cara assim que deveria ter mais espaço, deveria ter mais chances e tal, porque é um cara mais técnico e que tá um pouco mais em forma do que o Casemiro. O Casemiro tá muito, muito lento, mas enfim, né? Não jogou mal o Casemiro aí. Então, se o Ancelotti for colocar ele e tal, que ele não faça, não faça cagada, né, na seleção, não entregue gols e tudo mais. E falando aqui do Paquetá, cara, assim, obviamente ele fez uma partidaça contra o Haiti. Até, quer dizer, uma partidaça não, né? Ele jogou muito bem aquela partida. Contra o Marrocos ele jogou tenebrosamente ruim. Ele jogou muito mal aquela partida. E aí chega contra a Escócia e ele mostra que, na verdade, ele tem que ser titular mesmo. Porque, cara, o que o Paquetá jogou nesse jogo não tá escrito. Ele acertou muito lance bom, tá? Pô, tem uma bola que ele tá mais ou menos aqui, assim. E dá uma bola fenomenal pro Vini que tá passando aqui, assim, entre os zagueiros. E, cara, o Vini perde, né? Era pra ser o hat-trick, inclusive. Mas ele errou. Só que, enfim, cara, o Paquetá fez uma partidaça mesmo contra a Escócia aí. E praticamente calou minha boca, né, velho? Assim, eu ainda queria ver mais o Danilo jogando nessa posição dele aqui, de meia, mais ou menos aqui pelo meio. Mas o Ancelotti, com essa 4-4-2, o Paquetá se encaixou perfeitamente aqui na meia esquerda. Então, cara, assim, partidaço do Paquetá, o Paquetá jogou muito. Tem um lance, inclusive, que ele tá mais ou menos aqui na lateral. E ele dá uma canetaça no cara, velho, de letra. Ele. Inclusive, depois ele errou o passe, mas ele deu uma canetaça também no cara. E fora isso, cara, que ele só errou esse passe mesmo, porque de resto, cara, ele jogou muito, ele deu uns dois passes que era pra ser gol, inclusive, pro Vini ali. Igual eu falei, teve um passe que ele deu daqui, cara, perfeito pro passe, o passe pro Vini, e ele perdeu aí. E, cara, no geral, o Brasil jogou muito bem. Igual eu coloquei na thumb aí, o Brasil tá bem encaixado. Nesse jogo aqui, pelo menos, passou um pouco mais de confiança pra ir pro mata-mata aí contra o Japão, né? Que provavelmente vai ser o adversário do Brasil. Eu acho que não tem como o Japão pegar primeiro lugar. Então, igual eu falei, vai com vai com a alma um pouco mais lavada aí, né? Um pouco mais em paz depois desse jogo do Brasil contra a Escócia. Falando um pouco mais do Matheus Cunha, cara, o Matheus Cunha, assim, velho, ele praticamente mudou a dinâmica do Brasil, né? Porque antes estava sendo o Igor Thiago, ele não tava jogando muito assim o Matheus Cunha. Mas, cara, o Igor Thiago tomou a posição. Não conseguiu fazer nada na seleção até agora. Ele só fez gol de pênalti e naquele jogo contra o Panamá lá. Ele até jogou muito bem naquele jogo lá ele sofreu o pênalti, ele deu um caneta no zagueiro lá e sofreu o pênalti depois. Mas depois disso, cara, foi só água abaixo. Ele não jogou bem contra o Marcos mesmo. Ele perdeu um gol inacreditável. E agora com o Matheus Cunha, pô, não tem como, né? Ele tá sendo titular, tá merecendo isso porque ele tá jogando muito. Igual eu falei na hora lá que ele dá o carrinho aqui, que é crucial pro Bruno Guimarães depois dar o cruzamento por Vini ali, perfeito pra ele fazer de cabeça. Então, ele praticamente mudou essa dinâmica, porque ele faz meio que um centroavante, só que um centroavante meio falso 9. Ele fica muito na área, mas depois ele desce também pra poder criar jogada e tal. Então, perfeito aí o Matheus Cunha também de centroavante, muito bom. Não tem como, cara. Ele tem que ser titular. A gente pedia muito o Endrick, mas agora a gente vê que o Matheus Cunha, na verdade, tem que ser titular. Por mais que, obviamente, a gente quer o Endrick também jogando. E falando também do Endrick, né? O Endrick no segundo tempo ele entrou no lugar do Matheus Cunha. E assim, o Endrick ele praticamente toma essa vaga do Igor Thiago, por exemplo, eu acho, né? De entrar no segundo tempo, porque assim, o Igor Thiago, cara, ele não jogou bem, ele não mostrou futebol naquele jogo lá contra o Marrocos. E também, cara, assim, o Endrick, ele depois entrando no segundo tempo, ele joga muito melhor, né? Se no, de titular ele já joga bem, entrando no segundo tempo a gente vê o que é que ele faz aí e tal. E praticamente pra mim, eu acho que ele já roubou essa vaga aí de segundo tempo do Igor Thiago. O Igor Thiago não mostrou por onde ser esse cara pra usar, assim, né? Sei lá, só se o Brasil tiver numa situação muito favorável mesmo pra colocar ele. E, cara, a confiança que o Brasil vai para os 16 avos, né?
é fenomenal, porque o Brasil nessa fase de grupos ele teve uma crescente, né? Contra o Marrocos ele jogou muito mal, contra o Haiti deu uma melhorada, mas não foi muito bem também. Igual eu falei, no primeiro tempo jogou pra caramba, mas aí no segundo tempo já não praticamente não entrou em campo. E contra a Escócia agora, igual eu falei, fez uma partida perfeita, cara, perfeita mesmo. O Alisson mesmo, cara, o Alisson, eu esqueci de falar dele, mas, velho, assim, o Alisson foi exigido ali pouco, mas o pouco que foi exigido, ele defendeu bem, tá ligado? Então, não tem muito o que falar dele. Quem tem raiva, igual eu falei no último vídeo, quem tem raiva dele, cara, é um cara que não sabe que o Alisson é bom, tá ligado? É uns cara que quer que só vai gostar do Alisson no dia que ele fizer um milagre, assim, contra uma França na final da Copa. É basicamente isso que vai fazer os caras já gostar dele. E igual eu falei do Japão, né? O Japão provavelmente fica em segundo lugar mesmo, tá ganhando. Provavelmente não, vai ganhar da Suécia. Eu acho que o Japão tem essa qualidade pra ganhar da Suécia. E a Holanda também vai ganhar da Tunísia lá, não tem como. Eu tô gravando esse vídeo antes desses dois jogos aí acabar. No momento tá empate aqui pro Japão e o outro da Holanda eu não vi ainda. E é basicamente isso, cara. A gente vai, que nem eu falei, com uma lavada para os 16 avos e jogando muito bem, né? O time muito bem encaixado. E tomara que se repita isso nas oitavas, né? Nas oitavas, nos 16 avos contra o Japão aí. E falando aqui um pouco do Neymar, cara, o Neymar entrou no jogo aí, igual eu falei no último vídeo, ele entrava, eu queria que ele entrasse, aliás, eu imaginei que ele entrasse no lugar do Paquetá pra fazer essa função aqui de meia e tal, só que eu esqueci de uma coisa, né, o Neymar, cara, numa Copa do Mundo, exige muita intensidade física, né, pra voltar pra marcar e tudo mais, e aí ele acabou entrando aqui no lugar do Ryan, eu acho que foi no lugar do Ryan, ou foi no lugar do Paquetá, mas enfim, ele entrou aqui e tá fazendo esse papel de segundo atacante, cara. Esse papel aqui de segundo atacante, ali, segundo centroavante e tal. Ele entrou, inclusive, muito flutuando bem aqui pelo ataque, fazendo essa função aqui de ponta e tudo mais. Ele veio aqui no meio campo, mas sempre aqui mais ou menos aqui na centroavância e tal, jogando segundo atacante e tal. Fazendo como se fosse a função do Matheus Cunha, só que um pouco mais solto, até porque é o Neymar, né? Ele inclusive, entrou com muita vontade, cara. Ele entrou bem com confiança pra poder acertar os lances e tal. O Endrick ficou, como ele entrou, o Endrick ficou mais ou menos aqui pela lateral. Igual, cara, eu falei no último vídeo, né? Do Endrick entrar mais ou menos de ponta aqui e tal, que nem ele jogou mais no Lyon aí nessa temporada, nessa passagem dele pelo Lyon. O Paulo Fonseca entrou, utilizou bem ele aqui na ponta e mais ou menos de meia direita aqui. Então o Neymar ficou mais nessa faixa aqui de centroavante e tal. E ele jogou bem, tá? Não é obviamente um absurdo, mas ele entrou bem, ele entrou com confiança e tal. Acertou alguns lances, acertou um passe pro Vini também, que era pro Vini acertar, mas ele acabou batendo mal, o goleiro pegou. E também teve uma chance dele mesmo, do Neymar. Ele veio mais ou menos aqui nessa parte aqui e deu um chute pro gol. O chute foi mais ou menos aqui assim, nessa faixa do gol aqui. E o goleiro acabou pegando. Então ele jogou bem, não jogou mal. Eu achei que ele ia entrar um pouco com menos de ritmo, mas ele entrou com muita vontade, muita confiança também. E tomara, cara, que no próximo jogo, se ele entrar, né, de novo, se tiver uma situação favorável também pro Brasil pra ele entrar, que ele entre aí e faça um gol e jogue bem aí, sei lá, pra dar mais confiança ainda pra o Brasil, com fé em Deus, conseguir ganhar essa Copa. Mas é isso, cara. A minha análise pra esse jogo aí foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram aí, deixa o like e até o próximo vídeo. Falou!